Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as 7 áreas da nossa vida que mudam completamente depois que a gente se torna mãe. É engraçado pensar sobre isso porque é óbvio que muita coisa na nossa vida vai mudar depois que a gente vai se tornar mãe, depois que a gente tem filhos, mas a gente acho que nunca para pra pensar de fato o quão profunda é essa transformação, né? Então, a primeira área da sua vida que vai mudar é o seu dia a dia, a sua rotina. Pode ter certeza que você, não sendo mãe, você tem uma rotina, você tem um jeito de um horário para acordar, um horário para dormir, uma maneira de levar o seu dia que por mais corrido que seja, acredita em mim, não é a mesma coisa do que ter filho. E nunca vai ser, é impossível, porque quando você tem a sua rotina, e ela pode ser, como eu falei, a rotina mais corrida do mundo, se você ficar doente, se alguma coisa acontecer, você pode, não, beleza, eu tô doente, fazer o quê? Vou ter que ficar aqui no hospital, internado e tal, e você vai ficar. Agora, vai ficar preocupada com trabalho, alguma coisa assim, mas quando você tem filho, a preocupação é totalmente diferente, sabe? Porque mesmo você doente, você ainda tem que cuidar do seu filho, você ainda precisa ajudá-lo. Então, a coisa muda um pouco de figura, assim, muita mais responsabilidade, né? Então, a tua rotina vai mudar completamente, até porque o bebezinho, tanto o recém-nascido, conforme ele vai crescendo, a criança, no geral, precisa de uma rotina mais estruturada para que ela consiga lidar bem com a vida, né? O cérebro infantil é um cérebro muito imaturo, então ele precisa de rotina para bem se desenvolver. E então você vai precisar fazer uma rotina para o seu filho, e nessa rotina para o seu filho, você vai ter que muitas vezes mudar completamente a sua rotina para que seja da melhor maneira para ele, né? Para ele dormir no horário que seja melhor para que ele coma nos horários certinhos, enfim. Então a tua rotina vai mudar drasticamente. Acho que principalmente ali na fase do recém-nascido, assim, que é aquela fase que o bebê exige muito de você o tempo inteiro, e mama o tempo inteiro, e só quer colo o tempo inteiro, você vai sentir mais esse baque. Com o tempo, claro, você vai conseguir adaptar melhor, mas a tua rotina com certeza vai mudar completamente, tá? A segunda coisa que com certeza vai mudar é a sua saúde mental. Eu não tô dizendo que você ser mãe naturalmente você vai ficar depressiva ou que vai ser coisas horríveis vão acontecer, não é isso. Mas a nossa saúde mental muda muito e eu tenho comigo que é por conta da privação de sono. Toda mãe vai passar por privação de sono por um período maior ou por um período menor, mas ela vai passar. E a privação de sono, gente, ela afeta muito a nossa disposição no dia a dia, afeta nossos hormônios, afeta milhares de coisas, né? Você tem que acordar várias vezes de noite, muitas vezes não dormir, não conseguir ter uma noite reparadora. Mas principalmente afeta a nossa saúde mental, porque a gente não consegue descansar a cabeça. O tempo inteiro tá preocupado, o tempo inteiro ouvindo choro de criança e tal. Isso afeta muito a sua saúde mental. Então é normal que você se sinta mais cansada, que você se sinta um pouco mais triste, dependendo dos dias, principalmente nos dias que você não dormiu muito bem. Você vai se sentir mais irritada, com, assim, falta de energia para fazer as coisas, e aí começa a pensar lá atrás, quando você tinha toda a energia do mundo, e aí, enfim, isso acaba, de fato, piorando um pouquinho, né, a nossa saúde mental, mas existem estratégias pra gente lidar com isso, e claro, se você vê que é necessário, também existe a questão de você buscar uma terapia, um psicólogo, né, enfim, alguém pra realmente te ajudar nisso. E a terceira coisa é o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu cônjuge, com o seu marido, enfim, com o pai do seu neném, né? Com certeza vocês vão passar por muitas mudanças, gente. Quando você se torna mãe e o seu marido naturalmente se torna pai, vocês encaram dentro de vocês mesmos aquele imaginário do que você tem de referência para pai e mãe. Então, se por exemplo, se você foi criada pelo seu pai e pela sua mãe, você vai ter no seu imaginário as coisas que a sua mãe fazia, então a tua mãe é a tua referência de mãe, certo? E aí você vai se ver reproduzindo os comportamentos da sua mãe. E o seu marido, a mesma coisa, ele vai reproduzir os comportamentos do pai dele, vai querer que você reproduza os comportamentos da mãe dele com os seus filhos, e você vai querer que ele reproduza os comportamentos do seu pai com os seus filhos. E tudo bem, gente, é normal, claro. Mas nossos pais não foram perfeitos, não tem como você ser pai e mãe perfeito. Então eles cometeram alguns erros, e aí você vai se deparar, você vai conhecer o seu marido mais, assim, porque você vai começar a ver ele agindo muitas vezes da mesma forma que o pai dele agiria, e você fica, nossa, então seu pai fazia assim com você, e pode ser uma coisa maravilhosa, como pode ser uma coisa não tão legal, da mesma forma você vai se pegar repetindo muitos comportamentos da sua mãe, do seu pai, que você vai pensar, poxa, será que eu realmente quero continuar reproduzindo esses comportamentos? E não só isso, vocês vão se conhecer muito, sabe? Porque vocês vão chegar
Claro, se teu marido participa, né, com você, assim, mas mesmo que ele não participe, né, você vai conhecer isso também quando ele vira pai, mas eu digo assim, quando o homem vira pai e a mulher vira mãe, tem uma transformação muito profunda, a gente parece que a gente entra numa coisa assim, numa espiral de tudo fazer para o neném e às vezes até não olhar um pro outro. Às vezes até não querer conversar, porque as coisas estão tão caóticas, tudo tá tanto acontecendo, você nem tem tempo de conversar com seu marido mais, vocês não têm tempo para sair sozinhos mais, ou então para olhar um pro outro, assim, tipo, e ter um tempo só de vocês dois. Parece que a vida vai ficando um pouco mais atropelada. De fato ela fica, porque o neném exige muito da gente o tempo inteiro. Então, o relacionamento passa por uma mudança muito profunda, mas que se vocês souberem conduzir da maneira certa, vocês vão encontrar uma versão de vocês mesmos enquanto casal, assim, 1000 vezes melhor, sabe? Porque quando a gente tem filho, a gente passa pela prova de fogo, assim, o casamento, o relacionamento passa por essa prova de fogo, que é o cansaço, que é a rotina esmagadora do dia a dia, os dois cansados, preocupações, as preocupações financeiras aumentam muito mais, a preocupação com a saúde aumenta muito mais. Mas se vocês conseguem encarar tudo isso de uma maneira, assim, muito como se fosse um time mesmo, os dois juntos contra o problema, vocês vão chegar no final dessa jornada, assim, de pai e mãe. Eu digo, vai chegar um momento que vocês vão falar, caraca, a gente cresceu demais enquanto casal, a gente amadureceu demais, né? Hoje eu conheço meu marido muito mais que eu conhecia lá atrás, depois que ele virou pai. Hoje eu vejo muito mais o esforço dele, hoje ele é uma pessoa muito melhor do que antes dos filhos, assim. Muito mais dedicado, muito mais esforçado. Eu sei que tudo isso se deu porque a gente juntos enfrentou todos esses problemas, né? E é engraçado isso, gente, porque uma vez, antes da gente casar, a gente comprou um curso, sabe? A gente conseguiu algumas dicas nesse curso, assim, sobre matrimônio e tal. E eu até falo, se você não sabe, eu lancei um e-book essa semana, de mãe pra mãe, que é um e-book onde eu conto de todas essas áreas aí da vida que você se transforma, eu dou conselhos, que foram conselhos que de fato me ajudaram a resolver os problemas que vêm junto a cada uma dessa área, né? Então, me ajudou com o meu relacionamento com meu marido, eu coloquei lá tudo que me ajudou com o meu relacionamento com meu marido, tudo que me ajudou com a rotina da criança, saúde mental e todos os demais pontos que eu vou falar, tem tudo isso lá no e-book, tá? O link tá aqui na descrição se você quiser adquirir. E a gente comprou esse curso lá atrás, no nosso casamento, a gente pagou muito caro naquela época nesse curso, de um psiquiatra de casais e tal, e ele passava várias coisas, assim, várias dicas para o casal fazer no dia a dia que transformava a rotina do casal. E quando nossos filhos nasceram, a gente se viu refazendo essas dicas. Eu até coloquei lá no meu e-book muitas dessas dicas, inclusive, que foram as dicas que de fato salvaram a nossa percepção um pelo outro enquanto casal. Que a gente conseguiu, de fato, continuar se olhando enquanto casal, que a gente conseguiu continuar conversando, continuar tendo uma amizade e não se deixar perder. A gente não entrou numa espiral de brigar, nem nada do tipo, porque a gente se manteve nisso, sabe? Nessas dicas, a gente se manteve todo momento cumprindo aquelas tabelinhas de coisas, mesmo quando era cansativo, assim, eu pensava, não, eu preciso fazer aquilo lá, porque eu sei que isso, se eu fizer, isso de fato vai fazer a diferença no dia a dia do meu casamento. E fez, gente, faz até hoje, assim, a gente aplica todas essas dicas, esses conselhos, tá tudo lá no meu e-book, tá? Link na descrição. E assim, a gente aplica até hoje e faz muita diferença, principalmente no meu casamento, sabe? Eu tive que pagar muito caro pra isso, mas eu decidi compartilhar com vocês de uma maneira, num preço mais acessível, obviamente, pra realmente ajudar vocês nisso, porque eu sei que a maternidade, gente, ela é capaz de nos transformar muito. E se a gente não souber muitas vezes lidar com aquilo, a gente se perde totalmente. A gente se perde do nosso casamento, a gente perde da nossa saúde mental, a gente perde da nossa rotina, a gente fica perdida. E o que uma mãe precisa? De outra mãe. É por isso que o nome do meu e-book é de mãe pra mãe. Porque uma mãe sempre precisa de outra mãe que já passou por aquilo, que tem uma experiência, que conseguiu vencer aquilo, ou está conseguindo vencer aquilo, e ela tá lá pra compartilhar com você, pra falar, olha, é assim que faz. Cara, a minha mãe me salvou muitas vezes na minha maternidade por conta da experiência dela já ter passado por aquilo e ela passar pra mim o que ela aprendeu. Então, é por isso que surgiu isso do e-book de mãe pra mãe, né? Do meu coração pra vocês, tá? E, enfim, vamos continuar aqui. O número 5, o número 4, aliás, é o seu relacionamento com Deus. Gente, o seu relacionamento com Deus vai mudar totalmente, sabe? Se você é cristã, acredito que você se esforça pra ter uma rotina de oração, às vezes vai em vários retiros, no culto, na missa, às vezes você vai numa missa diária ou no culto diário, enfim, estudo bíblico e tudo mais. E eu tenho certeza que você busca fazer seu devocional, essas orações. E, cara, quando você tem um bebezinho, principalmente pequeno, a coisa muda. Você não consegue mais fazer isso. E aí você começa a sentir que o seu relacionamento com Deus está esfriando. E eu falo muito disso no meu e-book também, do quanto que a nossa relação com Deus, ela muda
mas ela não deve mudar para pior. A gente deve começar a olhar a perspectiva de que a gente está adorando a Deus e servindo a Deus na nossa maternidade, né? No nosso dia a dia, nas nossas pequenas coisas. Então, o seu relacionamento com Deus com certeza vai mudar, mas se você se apegar nisso, de que você tá adorando a Deus, né, cuidando do seu filho, você vai conseguir passar por essa fase difícil e naturalmente aos poucos vai conseguir voltar a ter a tua rotina de oração, a tua vida de oração ali, o seu relacionamento com Deus, tá? E a quinta coisa, gente, é os palpites. Você começa a ouvir muito palpite de outras pessoas sobre o que deveria fazer com seu filho ou não deveria fazer, opiniões que muitas vezes você não solicita. Você vai ouvir muito isso, tá? E lidar com esses palpites é bem difícil, gente, mas existe uma maneira de você lidar, você consegue lidar. Muitas pessoas preferem ignorar, outras pessoas preferem brigar, mas enfim, saiba que você vai ouvir muitos palpites aí na sua vida. E se você é mãe, deixa aqui nos comentários se você já ouviu palpite. Eu tenho certeza, cara, toda mãe já ouviu palpites indesejáveis na maternidade. É impossível, gente. A sexta coisa é a autoestima, gente. A nossa autoestima muda muito depois que vira mãe. Não só por questão do corpo, né? De que você ganha peso na gravidez, depois pra perder esse peso é um pouco mais difícil. A questão de você se olhar no espelho ali, depois de uma noite sem dormir, fica, meu Deus, o que aconteceu comigo? Socorro, Deus. No puerpério, a gente não consegue nem tomar banho direito, enfim. A autoestima muda bastante, você começa a se reconhecer de outra forma no espelho, talvez até a não se reconhecer mais no espelho, né? E é engraçado isso, porque a gente que é mãe, a gente acha que a gente tem que ser perfeita em tudo, né? E a gente tem muito padrão de beleza, enfim, eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no meu canal, sobre essa questão da pressão estética nas mães. Lá eu falo muito mais sobre isso, assim. Mas a autoestima da mãe, gente, é muito relacionada a você ter paciência, sabe? A você entender que o seu corpo foi lar, o seu corpo foi abrigo, foi nutrição pro seu filho e pra sua filha, né? Você gestou por 9 meses, é um período muito longo, é uma transformação muito grande, hormonal, física, enfim, envolve muitos fatores. E que vai demorar um pouco mais para você voltar a ser quem você era, para você voltar a se reconhecer, para o seu corpo começar a voltar no lugar, para os seus hormônios começarem a, né, tipo assim, ficar nos níveis corretos. E então as coisas demoram para acontecer. A gente muitas vezes quer que aconteça da noite pro dia, mas é um pouquinho demorado, sim. E claro, a gente pode sempre fazer coisas ali para melhorar nossa autoestima no dia a dia, o autocuidado e tudo mais, né? Então, isso é muito importante, você prezar pelo teu autocuidado, tá? E a sétima coisa que muda na sua vida pra sempre, depois que você se torna mãe, é a vida profissional. Você nunca mais vai enxergar a tua carreira, você nunca mais vai enxergar os teus sonhos profissionais da mesma forma depois de você ter filho, sabe? Vai mudar completamente, gente, porque se antes você lutava às vezes para ter reconhecimento, para ter prestígio, para ter muito dinheiro, hoje você até pode, com certeza vai lutar por isso também, mas você vai ter um que a mais, que é o seu filho e a sua filha, sabe? Você vai ter alguém ali que tá olhando você, que tá se inspirando em você, alguém ali que precisa de você, né, financeiramente falando. Então, você vai olhar pra tua carreira de uma maneira, assim, totalmente diferente, sabe? É muito comum, por exemplo, mães que mudam de carreira depois que os filhos nascem, ou que começam a enxergar essa questão do trabalho de uma outra maneira. Às vezes a pessoa era aquela pessoa, assim, que trabalho era a vida dela, tudo era trabalho, e aí ela tem o filho, ela percebe que, poxa, nem tudo precisa ser trabalho, nem tudo é sobre trabalho, não é a coisa mais importante do mundo, apesar de ser importante. Então vai mudar muito a tua cabeça, assim, em relação ao que é ser um bom profissional, em relação ao tipo de empresa que você quer trabalhar, tipo de cultura empresarial que você se encaixa. E você vai perceber essas mudanças também na sua vida profissional por conta da maternidade, tá? Então, assim, gente, as mudanças que a gente tem, claro, aqui eu resumi ali 7 pontos, né? Mas a gente tem mudanças infinitas na nossa vida depois da maternidade. Eu digo, assim, que existe uma Brenda antes de ter filhos e uma Brenda depois de ter filhos. É uma divisão, é um divisor de águas na nossa vida, assim, muito, muito grande, muito fenomenal mesmo. E a gente se sente perdida, é normal se sentir perdida. Você tá me assistindo aí, você que é mãe, ou você que tá grávida ainda e tá com medo dessa nova fase da sua vida, sabe que é normal você se sentir um pouco perdida, mas confia que você vai conseguir dar conta, sabe? Pede ajuda a Deus, conversa com as mães ao seu redor. Como eu disse, uma mãe precisa de outra mãe, é por isso que eu lancei meu e-book de mãe pra mãe, sabe? Porque as mães precisam de mães dando conselhos, falando a nossa experiência, para que as outras mães vejam, sabe? E não é uma coisa assim que eu, como eu falei, eu sou totalmente contra
essa coisa de você ficar só falando as partes ruins e tal, como é horrível. Não é assim. Existem partes boas, partes ruins, como tudo na vida. Mas saiba que Deus te capacitou para isso. Você tem essa capacidade de ser mãe do seu filho. E essa capacidade que Deus te deu, você vai conseguir exercê-la, sabe? Independente dos teus defeitos, dos teus problemas, Deus vai te ajudar cada vez mais. Então não desista, não acha que você não vai ser capaz de ser uma boa mãe, não se sinta culpada, sabe? Se esforça para ser melhor a cada dia e você vai conseguir, com certeza, ser uma ótima mãe, tenho certeza disso. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que mais na sua vida aí que mudou depois que você virou mãe. E, enfim, gente, é isso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Meu e-book tá aqui na descrição. E também, gente, tem o meu Pix aqui caso você queira ajudar o canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!